O amor difícil da gente explicar. Não tem explicação sobre o amor de Deus para com as nossas vidas. Não tem explicação. Quando nós olhamos para nós mesmos, aí que não tem explicação mesmo. Não é olhar para os outros não, quando nós olhamos para nós mesmos. Não há explicação a esse amor de Deus por nós. Deus é tremendo, amém? Deus é tremendo. Os olhares de Deus por nós é completamente diferente do nosso próprio olhar por nós e por outras pessoas, amém? Deus te ama, irmão. Fala aí para o seu irmão, Deus te ama muito. Deus te ama muito, irmão. Nunca esqueça disso. Não existe aquela expressão, não é? Ah, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Isso tudo está fora da Bíblia. Isso tudo é mentira, é engano do inferno, amém? É engano do inferno. E nós não podemos acreditar no que o inferno diz, no que o diabo diz. Tem que acreditar no que a palavra diz a nosso respeito. O que ela diz a seu respeito? Creia nisso em nome de Jesus. Está difícil de crer, irmão? Escreva, né? Diz já lá em Deuteronômio, escreve. Bota na testa. Escreva, irmão. Sei que aquele templo, não sei como é aquele espelho, né? Mas hoje tem espelho, então bota lá no seu espelho. Deus me ama, está escrito que Deus me ama. Está escrito, isso aqui é meu respeito, está escrito, isso aqui é meu respeito em todo lugar. E você olhar, você vai ver o quê? O que Deus pensa a seu respeito. Aí você não vai mais dar ouvido ao que o inferno está falando. As mentiras do diabo. Em nome de Jesus Cristo. Deus tem verdades eternas sobre você, irmão. Por isso precisamos conhecer a palavra. Por isso que temos que ter a palavra no nosso coração. Por isso que temos que ter o conhecimento revelado. Por isso que temos que ter, senão nós vamos ser enganados. Amém? E eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. A cegueira espiritual. Cegueira espiritual. Gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Nós temos que ter cuidado, porque às vezes a gente olha a cegueira espiritual e é bem fácil de nós entendermos para as pessoas incrédulas, não é? Para o ímpio. Então, para esse é fácil a gente entender a cegueira espiritual. Mas existe também a vertente da cegueira espiritual para o cristão. Imagina. Ok? Vamos ler lá 2 Coríntios 4, o 3 e o 4. 2 Coríntios 4, 3 e 4, tá? Vamos ler juntos, em nome de Jesus? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Esse é um texto que a gente conhece muito bem, quando nós falamos da cegueira espiritual relacionada à pessoa que não crê em Deus, o incrédulo, a pessoa que está fora, o não cristão, certo? Porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento deles, cegou completamente o entendimento deles, então eles não conseguem ver o quê? Para que a luz não resplandeça, a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus, não resplandeça neles. Então existe uma cegueira espiritual, não é nos olhos naturais, mas é nos olhos espirituais. Eles não conseguem ter entendimento ou revelação do entendimento, porque existe uma cegueira espiritual. Eles estão cegos, não existe luz. Por isso a dificuldade de se pregar às vezes o Evangelho, não é? Para algumas pessoas que quando você fala do Evangelho, não há entendimento. Tá? Entendimento espiritual ou cegueira espiritual, tá? O entendimento espiritual vem da uma revelação divina, e a cegueira espiritual é exatamente a falta desse entendimento espiritual. E as coisas de Deus, todas elas se discernem
crer, que é incrédulo, vai ter dificuldade de crer, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por que a da cegueira? Por quê? Qual o propósito dessa cegueira? Por que o diabo cega os incrédulos? Está escrito no texto que a gente acabou de ler. Por quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Porque se o Evangelho entra numa pessoa, o que acontece, irmão? O que acontece? A mudança, a transformação, a perda para o diabo. Ele perde. Ele perde o quê? O domínio sobre aquela vida, o domínio sobre aquele coração, tá? Porque quando alguém está longe de Deus, está nas trevas, é o que diz a Bíblia, está nas trevas, o que acontece? Existe um dominador, tá? Daí aqueles que, cadê o Deus deste século, cegou o entendimento, então existe um Deus neste século, daí o Deus desse século, que cegou o entendimento dos incrédulos, se chama diabo, Satanás. Ele é que cega o entendimento para manter essa pessoa prisioneira dele e ele poder fazer o que quiser na vida dessa pessoa. Então ele manipula a pessoa se torna uma marionete na mão dele e ele rege a vida dessa pessoa, levando para onde ele quer que aquela pessoa vá. Alguns até falam assim, não, eu não gostaria de ser crente, eu não quero ser um cristão, eu não quero, porque vocês são todos bitolados, são todos presos, né? Vocês são presos, entendeu? Nós queremos liberdade. A pessoa lá fora diz assim, eu quero liberdade. Eu estou falando de coisas que muitos que estão aqui dentro já falaram, eu estou falando de coisas que muitos que estão aqui dentro já viveram. Pensavam estar livre. Esse é o engano do diabo, esse é o engano do Deus desse século. Essas pessoas pensam que estão livres. E alguém fez a pergunta, bem, se você está livre, então larga o cigarro e fica sem ele durante um ano, ou durante toda a sua vida. Eu não aguento. Fica sem a droga, fica sem a prostituição, fica sem se entregar a vícios, fica sem. Aí a pessoa cai em si e pensa o quê? Quem está preso é quem não consegue viver sem isso ou quem não precisa disso. Nós não precisamos dessas coisas para ser feliz, nós não precisamos dessas coisas para poder ter paz, nós não precisamos de nada disso para viver bem nessa terra, porque nós temos alguém que é o supremo sobre as nossas vidas, é o centro da nossa vida, que é Deus. Nele eu tenho paz, nele eu tenho felicidade, a felicidade verdadeira que não vai acabar quando no outro dia eu acordar com ressaca. Cadê a felicidade do dia anterior? Não existe mais. Por quê? Porque acabou a felicidade. Felicidade, o efeito dessa felicidade passou. Agora, com Cristo, irmão, não tem felicidade que passe. Pode dar um caos ao nosso redor, mas nós somos felizes. Aleluia. Pode estar tudo desabando, mas nós temos paz. Sabe por quê? Deus está em nós e Ele que é a base de tudo que nós precisamos. Está exatamente nele. Então não importa as circunstâncias. Os crentes então não tem problema, pastora? Não, os crentes têm muito problema. E acha problema. Mas nós não vivemos em torno dos problemas, nós vivemos para o nosso Deus. Amém? E aquilo que nós não podemos fazer, nós entregamos na mão de Deus e Ele faz. Aquilo que eu não posso resolver, está aí, Senhor, minha capacidade já não consigo mais daqui para lá. Deus faz. E eu posso continuar descansando. Por que ficar com insônia, não conseguir dormir, se está escrito que o nosso Deus não dorme, que Ele nem cochila, que Ele trabalha para aqueles que o esperam, aqueles que confiam nele. Então eu posso descansar nele. Que coisa melhor do que essa? Essa é algo que o Deus desse século encobre aos olhos das pessoas.
Ele encobre essa verdade e as pessoas não conseguem ver que Deus é tudo o que o homem precisa. Ele é a única coisa que o homem precisa e necessita nessa terra, é Deus. As outras coisas são consequências do nosso viver aqui na terra. Casamento, ter filho, ter dinheiro, ter casa, ter carro, tudo consequência porque nós vivemos aqui nessa terra. Mas a base da nossa vida não são essas coisas, a base da nossa vida é Deus. É Deus. Se essas coisas nos faltarem, não tem problema, mas se tivermos Deus, não tem problema. Mas se não tivermos Ele, é um grande problema, porque a nossa base é uma casa e eu não tenho, a base é o dinheiro e eu não tenho, a base... E aí? Essas coisas faltam, você sabia disso? Essas coisas faltam. E aí? Agora tem um que nunca falta: Deus. Nunca se esgota: Deus. Que está sempre presente: Deus. Deus é Deus. Em nome de Jesus Cristo, precisamos de Deus na nossa vida. Então a cegueira é para que a luz não resplandeça no Evangelho e haja mudança nas vidas. Quando nós falamos da semeadura, nós já lemos esse texto da semeadura, né, do semeador. Quando cai à beira do caminho, diz que vem a ave do céu e logo pega essa semente. Para que quem é essa ave do céu? É exatamente o diabo. Está escrito lá: o diabo vem e arranca essa semente antes que ela caia no coração e haja um entendimento daquela verdade. Ele se apressa em vir e arrebatar aquela semente antes que haja um entendimento. Então Ele não quer que nós venhamos a ter luz. Ele não quer que os homens tenham a luz de Deus, tá? Alguém cego está em trevas, tem dificuldade das coisas, ok? É obscuro tudo para ele. Essa é a vida, porque a cegueira tira exatamente a luz, tá? E impede a gente de poder ver com clareza. A falta de luz vai impedir. A cegueira impede nós de vermos com clareza, tá? O que é essa luz? O que de fato a luz do Evangelho que resplandece? 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. 2 Coríntios 4:6. Vamos ler todos juntos? Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O próprio Deus é quem brilhou em nossos corações. Para quê, irmão? Para a iluminação de conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ou seja, para nós termos um conhecimento espiritual, um conhecimento revelado de Deus. Então o próprio Deus brilhou, tá? Porque Deus que disse: das trevas brilhará a luz, é quem brilhou em nossos corações. O próprio Deus brilhou em nossos corações. Sabe para quê? Para trazer entendimento. Deus não quer que você ande em trevas, irmão. Deus não quer você cego. Deus quer você com os olhos abertos, com entendimento espiritual. Em nome de Jesus Cristo. A luz fala da revelação, tá? A luz fala de entendimento espiritual. Ele é quem brilhou. No Salmo 119, versículo 130, o salmista fala dessa luz também. Salmos 119, versículo 130. Vamos? A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. A exposição das tuas palavras dá o quê? Luz. Dá o quê? Entendimento aos simples. É a exposição
a palavra de Deus. Irmão, nós precisamos compreender que precisamos dessa palavra em nome de Jesus. Nós precisamos ter entendimento disso. Eu preciso da palavra em mim, dessa palavra revelada no meu coração, que vai trazer transformação, que vai mudar a minha vida, que vai fazer grande diferença na minha vida. É a palavra, irmão. É a palavra de Deus. Em Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 1, versículo 17 e 18. Nós vamos ver aqui falando também da luz como figura de revelação. Figura de revelação. Efésios 1, 17 e 18 diz o seguinte, vamos lá? Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Só através de uma revelação, de uma iluminação, os nossos olhos iluminados com a luz de Deus, nós vamos ter o quê? Para que saibais qual seja a sua esperança, a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Precisamos de iluminação, irmão, precisamos estar iluminados, precisamos ter um entendimento aberto, os olhos abertos para poder saber, para poder ver o que Deus tem revelado para nós. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas e nós só vamos entender isso através de uma revelação. Não é revelação, a revelação, irmão, que eu estou falando, não é aquela revelação, eu vi um anjo, eu vi um demônio, eu vi o mar aberto. Não, é a revelação de conhecimento, um conhecimento revelado que tira o véu e nos traz uma compreensão além do natural. Porque conhecer aqui a Bíblia e ler, tem pessoas lá fora que fazem a mesma coisa, mas não tem conhecimento revelado. Ok? Mas o conhecimento revelado traz transformação. Vai fazer a diferença nas nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Então esse conhecimento revelado vai trazer diferença. A cegueira dos incrédulos. Essa é fácil às vezes a gente compreender. Eles não têm Deus, então eles não creem em Deus, não vivem os princípios de Deus. Então nós às vezes temos a facilidade de compreender em termos, né? Que algumas das vezes nem nós compreendemos muito bem. Queremos que a pessoa, né? A gente prega o evangelho, vamos supor, nós passamos por isso, já lidamos com isso várias vezes. Você vai pregar o evangelho, você está falando do evangelho, você está falando do amor de Deus. Se você ouvindo aquilo, você fala, puxa, se eu tivesse ouvido isso, eu já estava me derramando aos pés de Jesus. Porque esse camarada não aceita Jesus, porque esse camarada não entrega a vida dele a Jesus. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Você tem um conhecimento revelado daquela verdade, aquela pessoa não. Existe uma cegueira espiritual que impede ele de ver com clareza o que Deus fez a respeito dele. Então ele não consegue ver. Ele não consegue ver. E nós, como cristãos, temos que fazer o nosso papel. Aí entra também nossa parte. Nossa parte é o que, irmão? Ajudar ele. Como? Combatendo quem está trazendo a cegueira. Às vezes nós combatemos o incrédulo. Você deveria combater quem? O Deus desse século. É ele que traz a cegueira. Então precisa estar orando, repreendendo, tirando, em nome de Jesus Cristo, a atuação de Satanás sobre essa vida, para quando eu falar o evangelho para ele, haja clareza daquilo que eu estou falando. Haja revelação daquilo que eu estou falando.
Você vê o plano da salvação para a vida dele, o amor de Deus por ele. E às vezes nós estamos usando e falando de maneira errada. Estamos resistindo e enfrentando as pessoas. Não são as pessoas, é o que está por trás, irmão. É o que está por trás. Existe o inferno operando e atrapalhando a vida das pessoas, assim como fez um dia com as nossas vidas, ele continua agindo nesse mundo. E nós somos os agentes que vai fazer e trazer a diferença nessa terra, em nome de Jesus. Ele é cego espiritualmente. Veja bem o que está escrito. Quando Deus nos envia a pregar o Evangelho, sua autoridade, Deus nos envia a pregar o Evangelho, sua autoridade em nossas vidas não se restringe a um bom testemunho apenas, mas está em nós para que também abramos os olhos dos incrédulos, rompendo o poder da cegueira do diabo, em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor nos ungiu para dar o quê? Vista aos céus. Deus nos enviou. Deus nos enviou. Não só para poder irmos e termos uma vida de testemunho, não só isso, mas para nós abrirmos os olhos, dar vista ao céu, acabar com a cegueira espiritual em nome de Jesus Cristo. Veja bem o que o apóstolo Paulo falou, o que Deus falou para o apóstolo Paulo lá na estrada de Damasco, quando ele tem um encontro com o apóstolo Paulo. Atos capítulo 26, Atos 26, versículo 16 a 18. Atos 26, versículo 16 a 18, diz assim, vamos lá juntos? Mas levanta-te e põe-te em pé, pois para isto te apareci, para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas em que tens visto, como daquelas em que te hei de aparecer, livrando-te deste povo e dos gentios, aos quais te envio, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas à luz, e do poder de Satanás a Deus, para que recebam remissão de pecados e herança entre aqueles que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus. Esse foi o chamado do apóstolo Paulo. É diferente do meu? É diferente do seu, irmão? Não, não é diferente, nem do meu, nem do seu. Ele nos chamou para abrir os olhos, a fim de que eles se convertam das trevas, estão nas trevas, estão na escuridão, para a luz, do poder de Satanás. Satanás tem um domínio, tem um poder, para Deus, para que recebam a remissão dos pecados, a herança entre aqueles que são santificados pela fé nele. Ok? Você foi chamado para isso também. Esse chamado não é só do apóstolo Paulo. Esse chamado é para nós. Deus nos enviou para fazer também a mesma coisa. Tá? Você foi enviado para fazer a diferença nesse mundo, irmão. Fala para o seu irmão, você foi enviado para fazer a diferença nesse mundo. Glória a Deus. Precisamos entender que Deus nos chamou para abrir os olhos dos incrédulos, tá? Tirar a cegueira das trevas para a luz, a revelação, convertê-los do poder de Satanás a Deus. O poder de Satanás traz a cegueira que mantém as pessoas presas por não verem a libertação que há em Cristo. Deus, Jesus Cristo veio para nos libertar, para nos tornar livre de toda e qualquer prisão, de toda e qualquer dependência. Ele veio para nos libertar. Eles precisam ter a luz do Evangelho, eles precisam
dessa prisão em nome de Jesus Cristo. A cegueira dos cristãos, estamos falando da cegueira dos homens ímpios, dos homens sem Deus, mas se nós não tivermos cuidado também, podemos estar cegos, podemos ser acometidos também de uma cegueira, tá? Vamos ver a carta à igreja da Ásia, o que o Senhor Jesus chama os cristãos ali na carta da Ásia. Vamos ler juntos? Porquanto dizes, rico sou, que estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, miserável e pobre, e cego e nu. Aconselho-te, aí vem o conselho de Jesus, tá? Ouça o conselho de Jesus. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos, para que vestas. Jesus tem um colírio, irmão. Jesus tem colírio. Jesus tem um ouro refinado. Jesus tem colírio. Jesus tem vestes brancas. Esse é o conselho dele. O que você prefere? A riqueza do mundo passageiro ou a riqueza eterna? Um colírio. Nós precisamos desse colírio nos nossos olhos, para podermos ver, termos o entendimento, termos revelação. Precisamos do colírio, e Jesus tem esse colírio. Sabe quem é o colírio? O próprio Cristo. Cristo em nós, irmão, vai trazer a revelação, vai fazer a grande diferença. Cristo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Em termos do cristão, o diabo não pode dominar as nossas vidas, porque nós não pertencemos mais a este mundo, ao Deus desse século, pertencemos ao Deus Todo-Poderoso. Um dia nós fomos tirados desse mundo, entregamos a nossa vida a Ele, pertencemos a Ele. Então o diabo não pode mais dominar a minha vida, mas ele pode me influenciar, ele pode me enganar, ele pode mentir para mim. E se eu não tiver o colírio, se eu não tiver revelação, entendimento na minha vida, eu vou ser facilmente enganada pelas trevas. Imagina o que é isso? Você tem tudo para andar diferente, mas anda como os gentios. E aí? Por quê? O que está faltando? Faltando colírio, irmão. Né? Fala para Deus, pinga aqui, Senhor, pinga mais um aqui. Colírio espiritual, para você ter revelação das verdades de Deus, irmão. Não é o que a pastora Edna fala, não é o que os pastores falam, é o que Deus revela a você que faz a diferença. É o que Ele revela a você que faz a diferença. Em nome de Jesus Cristo. Abra o teu coração para Ele revelar a você. O cristão não pode ser dominado pelas trevas, mas pode ser enganado, pode ser influenciado, pode ter pensamentos completamente fora. Por quê? Por que pode? Porque não tem a luz da revelação de Deus. Então em parte ele é cego. Não é no todo, mas em parte é. Precisa ter a revelação. Vamos botar aqui 3 pontos, tá? Que poderíamos dizer aonde há uma cegueira, aonde pode trazer essa cegueira para a vida do cristão, tá bom? Primeiro, distorção da verdade. A distorção da verdade traz cegueira.
A verdade é uma, há uma outra compreensão, outros falam de uma maneira, nós encontramos isso ao nosso redor o tempo todo. Um fala de um jeito, outro fala de outro, outro fala de outro, outro fala de outro. Em quem eu vou acreditar? Você vai acreditar naquilo que a Bíblia diz e que o Espírito Santo, que Deus revela a você. Em nome de Jesus, se Deus te revelar, não há engano, irmão. Não há engano. Nós vamos saber separar. Não, isso aqui não tem a ver com Deus, não. Isso aqui está errado. No banco, para poder eles diferenciar a nota falsa da verdadeira, sabe como é feito? Eles ensinam muito bem como é a nota verdadeira e não a falsa. Por que falsa? Vai amanhã existir outra falsa. Eles vão melhorar, vai existir outra falsa. E vão melhorar e vai existir outra falsa. Aí vai ter que ficar ensinando, vai ter que correr atrás do falsificador, né? E agora estou fazendo assim, agora é desse jeito, agora é desse jeito. Se eu sei qual é a verdadeira, é o suficiente. Pela verdadeira eu posso detectar qual é a falsa. Essa aqui é falsa, não é igual à verdadeira. Se eu conheço a verdade de Deus, quando vier o engano, quando vier a mentira do diabo, eu vou dizer, isso é mentira do diabo, porque a verdade é essa aqui. Então eu preciso conhecer bem a verdade de Deus. E o que é engano, eu vou jogar fora. Vou jogar fora. É engano. Lembra no jardim do Éden? Por que Eva errou? Por que ela comeu do fruto? O que o diabo fez? Ele distorceu a verdade de Deus. É isso que ele fez. E na hora que ele distorce a verdade de Deus, a mente de Eva aceitou o que ele falou e ignorou o que Deus tinha falado da própria boca com eles. Imagina o que é isso. Então veio a queda do homem. Aí Deus prepara 5 ministérios, né, os 5 dons do ministério, exatamente para ajudar a igreja a crescer e ser edificada. Vamos ler lá em Efésios 4,14, tá bom? 4,14, Efésios 4,14. Vamos juntos falar? Ler. Para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Então Deus vem e traz o que para a igreja? Os ministérios. Pastores, diáconos, evangelistas, mestres, doutores. Para que Deus traz esse ministério? Para ajustar, para ensinar, para trazer a mensagem, para poder ajudar os membros a crescerem. Mas não fica só nisso. Você tem o Espírito Santo de Deus em você, irmão. E você pode se alimentar e crescer. Quando eu era criança, né, qualquer um, quando é criança, ele precisa de quê? Precisa de alguém que o alimente, não é assim? Precisa de alguém que dê na boca, não é? Precisa de uma ajuda, precisa de ajuda para trocar fralda, precisa de ajuda quando está com fome, precisa de ajuda para tomar banho. Mas quando a gente se torna adulto, o que acontece? A gente depende de mais alguém? Não, a gente faz as coisas. A mesma coisa no reino de Deus. Quando nós vamos amadurecendo, eu também posso abrir a minha Bíblia e o Espírito Santo trazer revelação para mim. Você pode fazer isso na sua casa. Mas depende de quê? Depende da nossa fome, da nossa sede, do nosso desejar isso. Em nome de Jesus, deseja isso, queira isso. E você vai poder ter, porque o Espírito Santo de Deus está com você, amém? Ele habita em você. Para que ele está aí? Exatamente para trazer revelações da verdade de Deus para a sua vida. Para que não sejamos como meninos inconstantes, levados ao redor de todo o vento de doutrina. Soprou lá vamos nós. Soprou para cá, lá vamos nós. Não é desse jeito, irmão. Existe uma verdade absoluta e ela é a de Deus. Ela é a verdade de Deus. Ela é eficaz. Amém? Ela que vai fazer a transformação, ela que vai mudar as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, o diabo quer fazer investidas contra a nossa vida.
Então ele usa o quê? Distorção da verdade. Distorce as verdades de Deus. Por isso precisam conhecer bem a verdade de Deus. Se tem alguma dúvida, irmão, pergunte a alguém que você confie. Ele não vai em qualquer lugar, não. Pergunta, tem aqui os pastores aqui da tua igreja, tem os diáconos da tua igreja, tem irmãos aqui da tua igreja. Pergunta, eu não estou entendendo isso aqui, me ajuda a entender essa verdade, não é? Você tem o Espírito Santo de Deus também que está em você. Espírito Santo de Deus, me ajuda a entender essa verdade. E Ele vai ajudar. Ele vai ajudar você a chegar ao conhecimento da verdade, irmão. Ou seja, a revelação dessa verdade. Ao conhecimento revelado em nome de Jesus Cristo. Como está livre dessa influência e cegueira? Abrindo-se ao Espírito da verdade, recebendo o conhecimento revelado. Esse é o jeito. Por isso precisamos receber, tá? Abra-se ao Espírito Santo e permita que Ele ministre ao seu coração e à sua vida. Segundo, tardios em ouvir, mais um meio que nós podemos ficar cegos. Tardios em ouvir. Tá? Essa é uma atitude nossa. Nós vamos decidir o que você quer, irmão. Ouvir, ser obediente, ouvinte negligente. O que você quer? E quando a Bíblia fala de ouvinte negligente, está falando de quem? Está falando de pessoas não cristãs ou está falando de nós, os cristãos? Está falando de nós. Podemos ser ouvintes negligentes. Aquele que ouve, mas não pratica. Aquele que ouve, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Como aquela casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Quem são? São as mesmas pessoas. Só que uns plantaram a sua casa sobre a rocha. Então vai vir as dificuldades, vai vir o vento, vai soprar, vai vir a chuva e essa casa não cai. E a casa na areia vai despencar, porque está na areia, não tem fundamento, não tem palavra, não tem Deus na vida. Não tem conhecimento revelado. A prática da palavra vai nos dar firmeza, vai nos dar clareza, vai nos dar luz. Hebreus 5, 11 e o 12. Hebreus 5, 11 e o 12. Diz assim, vamos lá? Sobre isso temos muito que dizer, mas é difícil interpretação, porquanto vos tornaste tardios em ouvir, porque já devendo ser mestres, em razão do tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Porque tardio em ouvir é uma atitude minha. Eu decido. Essa é uma decisão sua, tá, irmão? Essa é uma decisão sua. Podia estar se alimentando melhor, podia estar tendo revelação sozinho, podia estar crescendo, ser mestre. Ser mestre é o quê? É chegar aqui no púlpito e ensinar? Não, irmão. Desde o momento que você começa a ensinar para alguém, você é o mestre. Ok? E muitos não podem ensinar porque não sabem. Tardios para ouvir. Tardios para ouvir. Não dão ouvidos a verdades espirituais. Isso traz o quê? Cegueira espiritual, uma cegueira parcial, mas é uma cegueira espiritual. Apocalipse 3,18 foi exatamente o que Jesus falou. Apocalipse 3,18, não sei se eu botei, acho que não, né? Pode deixar. Jesus falou no conselho: aconselho-te que de mim compres colírio, a fim de ungires os seus olhos, para que vejas. Como nós vamos resolver isso? Voltemos a inclinar os nossos ouvidos à palavra do Senhor e experimentaremos o fluir do conhecimento revelado, que afastará a cegueira espiritual, mantendo-nos de olhos abertos. Então é revelação, conhecimento revelado, se inclinar a ouvir a palavra. Esse ouvir não é aquele ouvir que entra no ouvido, né, e sai no outro, não é? É aquele ouvir que você entra, você ouve, mas desce para o seu coração e você pratica. A prática
da palavra, a prática do que você ouviu é a prova do seu aprendizado, tá? A prova do seu aprendizado é a prática. Se eu não pratico, eu ainda não aprendi. Não importa quantas vezes eu ouvi a mesma coisa. Não importa. A prática é a prova de que você aprendeu. Você deu crédito àquilo que você ouviu. Realmente desceu ao seu coração. Terceiro, a autossuficiência. A autossuficiência, ou seja, não precisamos mais de Deus, não é? Não precisamos de revelação, sei tudo. Já aprendi tudo, já sou da igreja. Você já ouviu alguém falando assim? Já sou da igreja, quanto tempo? Você quer me ensinar, você chega agora. Eu já sou da igreja, já tenho conhecimento. A autossuficiência é a pessoa que pensa que é alguma coisa quando não é nada. Por isso que na nossa cabeça nós temos que ter sempre um princípio, sabe qual é? Sem Ele, nada somos, sem Ele, nada podemos fazer. Ai de nós se estivermos sem Deus. Deus tem que ser tudo na nossa vida, não tem autossuficiência. Sem Ele eu não sou nada. Eu vou sempre depender dEle e vou sempre precisar de vocês. Precisamos uns dos outros. Somos uma família, somos irmãos, somos membros do corpo de Cristo, precisamos uns dos outros. A autossuficiência traz cegueira espiritual também. O apóstolo Paulo falou acerca disso para as pessoas. Vamos ler em 1 Timóteo 1, capítulo 1, versículo 6, a parte B e o 7. E se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Querendo ser, como diz aí, né? Querendo ser doutores, eles se fizeram doutores da lei. Nunca saiba de você mesmo mais do que convém. Nós temos o nosso limite. Então não queira ser além do que aquilo que Deus já tem dispensado a você. Em nome de Jesus. E é aí que muitas pessoas entram pelo cano, né? Muitas pessoas caem. Muitas pessoas erram porque querem ser além do que elas foram. É de degrau em degrau, irmão. Amém? É de degrau em degrau, é de passo em passo, é devagar. Em nome de Jesus, não queira ser mais, ser além do que aquilo que Deus te chamou para ser. E sempre dependa dele. Sempre dependa de Deus. Sempre dependendo de Deus. Precisamos andar em humildade, temor diante de Deus. 1 Coríntios 8:2 diz o seguinte: se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Se alguém cuida saber alguma coisa, a maior verdade dessa aí é que não sabe nada. Não sabe nada. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, entendendo que sem Ele nada somos, sem Ele nós não podemos fazer coisa alguma. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Esse é o lugar que nós precisamos estar o tempo todo. A autossuficiência vai trazer cegueira espiritual para nós, os cristãos. Nós não podemos andar dentro dessa mentira do diabo. Eu não sou autossuficiente. Eu dependo totalmente de Deus. E precisamos uns dos outros. Não somos autossuficientes. Somente com Jesus nós podemos, somente com Jesus
porque afastando-se dele perde-se o colírio e consequentemente a visão, e não podemos distanciar-nos do Senhor, precisamos totalmente dele. Foi o que o salmista falou: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aleluia. A base da nossa vida, a construção da nossa vida, tem que ser a palavra de Deus, tem que ser o conhecimento revelado da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, amém? Deus quer que a gente vá bem longe. Deus quer que você vá bem longe. Mas com cegueira não dá. Deve estar com os olhos bem abertos, iluminados por Deus. A luz do Senhor resplandecendo em nós, para que possamos ver toda a trajetória, para que possamos ver todo o caminho, em nome de Jesus Cristo. Deus quer te levar longe, amém, irmão? Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, que Deus nos livre dessa cegueira espiritual, em nome de Jesus Cristo. Que isso não aconteça conosco, mas que nós sejamos livres desse engano das trevas, dessa mentira do diabo, e vivemos exatamente o que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.